5 dicas práticas para inverter o ônus da prova, sendo que a quinta dica prática vai te surpreender. Vamos falar sobre estratégias para vencer o processo de conhecimento, método IPR. Um dos pilares do método IPR é a produção da prova necessária. Quem vence o processo, professor? Quem produz as melhores provas, quem produz as provas que têm mais credibilidade. O advogado, para ter resultado efetivo no processo, ele deve se preocupar com fatos e provas. Essa é a chave para vencer a demanda. Ocorre que em determinadas demandas, o autor, que tem o ônus da prova do fato constitutivo, esse autor ele tem uma situação prática em que a prova para ele desse fato constitutivo, essa prova é impossível ou muito difícil de ser realizada. E contrariamente, o réu está numa situação processual que tem maior facilidade da obtenção da prova do fato contrário. Nessa situação, é possível a inversão do ônus da prova. E isso, claro, é uma vantagem para o autor. O ônus da prova é invertido e agora recai sobre o réu. É o réu que tem que produzir a prova do fato contrário para vencer a demanda. Haverá em favor do autor uma presunção de veracidade sobre os fatos alegados e, por isso se configura uma grande vantagem. Quem domina na prática a inversão do ônus da prova vence o processo. Portanto, o ônus da prova é o coração do sistema probatório. Eu vou passar para você agora 5 dicas práticas de como você consegue a inversão do ônus da prova no caso concreto. Primeiro ponto, primeira dica prática, você vai ter que analisar se o seu caso concreto, a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor ou pelo Código Civil. Se a relação jurídica é uma relação consumerista, regida pelo CDC, a inversão do ônus da prova é muito mais fácil. Por quê? Porque a inversão do ônus da prova é um mecanismo de proteção do consumidor. Está lá no artigo 6º, inciso 8º do CDC. Os requisitos são muito mais fáceis aqui para se inverter o ônus da prova. Basta que exista verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, segundo as regras das máximas de experiência. Agora veja, se a relação jurídica é regida pelo Código Civil, uma relação paritária, não é consumo, aí a inversão do ônus da prova, ela será fundamentada no artigo 373 do CPC. E esse artigo, ele impõe os requisitos. Peculiaridade da causa, é o primeiro, impossibilidade ou excessiva dificuldade do autor de produzir a prova e uma maior facilidade da obtenção da prova do fato contrário pelo réu. Então aqui os requisitos são mais extensivos. Segunda dica prática para você conseguir a inversão do ônus da prova. Nunca espere que o juiz inverta de ofício o ônus da prova. É possível, professor, o juiz inverter de ofício o ônus da prova? Sim, a maioria da doutrina advoga a ideia de que é possível, a corrente, de que é possível a inversão do ônus da prova de ofício pelo juiz, principalmente no Código de Defesa do Consumidor. Agora, você na sua prática jurídica, você não vai esperar que o juiz faça isso de ofício. Você, como advogado, você sempre deve ter conduta probatória ativa. Lembre-se, sempre, o advogado é o protagonista da produção da prova. Logo, cabe ao advogado do autor requerer de forma expressa a inversão do ônus da prova. Terceira dica prática para você conseguir a inversão do ônus da prova. Nunca faça o pedido de inversão do ônus da prova de forma genérica. Esse pedido ele tem que ser específico. Você tem que levar em consideração as circunstâncias do caso concreto. Você tem que argumentar de forma específica. Você tem que mostrar para o juiz por que o autor está numa situação em que a prova para ele é impossível ou muito difícil de ser realizada, ou por que o autor está numa situação de hipossuficiência probatória e o réu não. O réu tem uma maior facilidade da obtenção da prova do fato concreto. Olha, pensa aqui comigo.
O juiz, ele não sabe se o autor pode ou não produzir a prova. O juiz não sabe qual meio de prova o autor tem acesso ou não. Se tem testemunha, se tem condição de pagar uma perícia, se tem condição de fazer uma ata notarial. Quem sabe se pode ou não produzir a prova, se a prova é impossível ou muito difícil de ser realizada diante do caso concreto, é a própria parte. É o próprio advogado do autor que assiste o autor no caso concreto. Então, não dependa do juiz para inverter o ônus da prova. Quarta dica prática: observe os requisitos previstos na lei. Quando você faz esse pedido de inversão do ônus da prova em favor do autor, você tem que entender e demonstrar para o juiz a presença de todos os requisitos. Então vamos lá. Vamos imaginar que a sua ação seja uma ação regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Quais são os requisitos? Verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Vamos ver o que significa cada uma dessas, porque você vai ter que redigir o seu pedido fundamentado nesses requisitos. Verossimilhança das alegações, que é exigido pela lei para inverter o ônus da prova nesse caso, significa que aquela realidade fática que está descrita na petição inicial pelo consumidor, ela aparenta ser verdadeira. Os fatos narrados são aparentemente verdadeiros diante das máximas de experiência, ou seja, aquilo que foi narrado é o que costuma acontecer em situações semelhantes. É possível, portanto, presumir a ocorrência do fato, porque ele representa uma escalada, do que comumente acontece, inclusive dispensando a prova. É verossímil aquela alegação, ela tem aparência de verdadeira, aquele fato que você está descrevendo que constitui o direito do seu cliente. Ou o CDC aqui, ele traz um ou outro requisito. O outro, que também fundamenta a inversão do ônus da prova, é a hipossuficiência do consumidor para produzir a prova, consumidor autor da ação. Essa hipossuficiência pode ser econômica, pode ser técnica, ou seja, o consumidor não tem a condição técnica, econômica de produzir a prova. Contrariamente, o fornecedor do produto ou serviço, que é o réu, o fornecedor do produto ou serviço, ele tem uma superioridade técnica em comparação com o autor. Ele sim, ele sabe como aquele produto foi desenvolvido, ele que tem o domínio da técnica de produção, da técnica do serviço, a prova para ele, portanto, é mais viável. Você tem que especificar isso para o juiz, no caso concreto, no seu pedido. Agora, se a sua ação é uma ação regida pelo Código Civil, você tem que observar os requisitos do parágrafo 1º do artigo 373. O artigo 373, parágrafo 1º, traz o primeiro requisito, que diz assim: diante das peculiaridades da causa. Isso significa, na prática, que não é toda demanda que é possível inverter o ônus da prova. Só naquelas demandas, naquelas ações, em que a questão de discussão do direito material, ela justifica essa inversão. Como, por exemplo, na responsabilidade civil médica, nas situações que envolvem danos em razão de perseguições, assédio moral, assédio sexual, quando a necessidade de informações sigilosas que a parte não dispõe, vícios de construção, são todas situações peculiares que admitem a inversão do ônus da prova. Portanto, não é em qualquer tipo de demanda que é possível pedir a inversão do ônus da prova. Segundo requisito no Código de Processo Civil. O segundo requisito, quando a relação é regida pelo Código Civil, não é consumidor. O segundo requisito é o autor que está pleiteando a inversão do ônus da prova. O autor, ele tem que demonstrar, argumentar para o juiz que, no caso concreto, a prova para ele, autor, é impossível ou muito difícil, excessivamente difícil de ser cumprida. E, contrariamente, aí vem o terceiro requisito, o réu tem uma maior facilidade da obtenção da prova do fato contrário. Veja, não são requisitos alternativos, um ou outro, não. São requisitos que devem ser somados. Prova impossível ou muito difícil para o autor e
maior facilidade da produção da prova pelo réu, da prova do fato contrário. Portanto, se no caso concreto a prova para o réu também é difícil ou muito difícil de ser realizada, o juiz não vai inverter o ônus da prova. O próprio artigo 373, parágrafo 2º do CPC, diz expressamente que a inversão do ônus da prova não pode gerar uma situação em que a prova para o réu também é impossível ou excessivamente difícil. Então, domine todos esses requisitos aqui, apresente o pedido fundamentado neles para que você tenha êxito na inversão do ônus da prova. E agora a quinta dica prática para você conseguir a inversão do ônus da prova, e aqui a dica de ouro. Qual é o momento processual para requerer a inversão do ônus da prova? A maioria, na prática, faz o pedido de inversão do ônus da prova de forma genérica na petição inicial. O que eu quero dizer para você, não faça isso. Saia do básico. Faça diferente do que a maioria dos advogados fazem. O momento para requerer a inversão do ônus da prova, esse momento ele tem que ser antes da decisão de saneamento do feito pelo juiz. E esse pedido tem que ser feito fundamentado e de forma específica, como nós vimos. A dica é, o autor ele deve fazer o pedido na réplica ou impugnação à contestação. Nesse ato do processo, réplica, já temos a inicial e a contestação do réu. E a contestação do réu impugnou os fatos alegados pelo autor. Portanto, temos fatos controvertidos. E se o autor tem ou não condições de produzir a prova, você vai verificar agora, na réplica ou impugnação à contestação. Se o autor, na réplica, pede a inversão do ônus da prova, de forma justificada e de forma específica, o juiz ele não pode julgar antecipadamente o feito e julgar os pedidos improcedentes. O pedido fundamentado nas provas documentais produzidas pelo réu na contestação não podem ser suficientes para que o juiz julgue improcedente os pedidos do autor. Logo, o juiz terá que oportunizar a produção da prova. No caso concreto, o juiz não vai poder julgar antecipadamente. Bom, então, a dica é, faça o pedido fundamentado na réplica ou impugnação. Mais que isso, quando você faz o pedido aí, você impede o julgamento antecipado do feito e o julgamento de improcedência baseado nas provas produzidas pelo réu na contestação, as provas documentais. Agora, se depois que você fizer o pedido na réplica ou impugnação à contestação, o juiz intimar as partes para manifestar sobre provas antes da decisão do saneamento, você reitera o pedido. Você faça o pedido novamente na sua petição de manifestação sobre as provas. Faça o pedido de forma justificada. Para finalizar, uma dica de ouro para o réu. Se você advoga em favor do réu, na contestação, abra um tópico na contestação com o seguinte título: não possibilidade de inversão do ônus da prova. E na própria contestação, justifique para o juiz que, no caso concreto, a prova para o réu do fato contrário ao afirmado pelo autor também é impossível ou difícil de ser realizada. Portanto, réu, nesta situação, não é possível inverter o ônus da prova. Se o réu também tem dificuldade ou impossibilidade de produzir a prova, o artigo 373, parágrafo 2º, veda a inversão do ônus da prova. E você vai pedir exatamente isso para o juiz na sua petição de contestação. Você vai dizer que não é possível inverter o ônus da prova. É uma técnica que o réu pode utilizar para não inverter o ônus da prova, portanto, para que o réu vença a demanda. Lá no curso Contestação Ideal, eu tenho uma aula específica sobre isso, mas isso também é assunto para uma outra lição prática jurídica do dia. Um ótimo domingo a todos vocês. Coloquem em prática aqui essas 5 dicas, principalmente a última, o momento processual adequado para pedir a inversão do ônus da prova, quando você advoga em favor do autor, e como manifestar na contestação para que o ônus da prova não seja invertido quando você advoga em favor do réu. Grande abraço a todos, ótima noite e uma excelente semana. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal.